Paz de Cristo para todos, eu sou o pastor João Batista, seja muito bem-vindo, você está no canal Aliança Renovada Brasil. Se você está aqui pela primeira vez, somos pregadores do tempo do fim e anunciamos a volta de Jesus Cristo não muito distante. E também falamos a todos que é preciso que todos corram e se preparem, porque isso vai acontecer, é irreversível, o dia do arrebatamento da igreja. No mais, quero ler com vocês Mateus 26, que diz: E, quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, rompeu, e deu aos seus discípulos, e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus se referindo àquele pão, uma vez que ele pega o pão, e ele levanta aos céus, faz uma oração, depois ele parte, rompe o pão ao meio talvez, e dá aos discípulos e diz categoricamente: tomai e comei, isto é o meu corpo. Parece que ele quer falar algo profundo. Ele diz: isto é o meu corpo. Ele não diz: isto representa o meu corpo. Ele também não diz: isto simboliza o meu corpo. E também ele diz: isto não se parece com o meu corpo. Mas ele diz: isto é o meu corpo. Nós vemos que ali é estabelecido, um novo modelo de ceia. Uma vez que no judaísmo é de uma forma, mas aqui Cristo está nos mostrando uma ceia diferenciada. E nessa ceia, esse momento glorioso que representa o próprio Jesus, sendo que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então ali estava o Cordeiro de Deus participando daquela ceia. No partir do pão, isso aqui me chama a atenção. Você sabe, irmãos, que Jesus falou muitas vezes: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O corpo dele é o pão. Em João capítulo 6, versículo 54, Jesus diz por 3 vezes a mesma coisa. João 6, 54, ele diz a mesma coisa, interessante. Vamos somar com Mateus 26 e vamos até João 6, 54. Olha o que ele diz. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ele está falando carne e sangue. Ele está dizendo que naquele momento em que ele levanta o pão aos céus e faz aquela oração, quando o pão volta, já não é mais um pão simples. Espiritualmente aquele pão é carne. Espiritualmente aquele pão é o corpo de Cristo. Espiritualmente aquele pão, ele é dos céus. Espiritualmente aquele pão faz com que as pessoas que participam daquela ceia também participem das aflições de Cristo. Também participe das tribulações de Cristo. Também participe, da peleja de Cristo. Então quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, porque quem come a minha carne e bebe meu sangue também participa das mesmas aflições que eu. Então, meus queridos irmãos, aquele pão rompido representa o próprio corpo de Jesus, que foi categoricamente, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, que o corpo de Cristo foi ferido, que o corpo de Cristo foi esmagado, que o corpo de Cristo foi castigado e que o corpo de Cristo foi pisado. Mostra que o corpo de Cristo recebeu uma descarga tão poderosa de enfermidade que o corpo dele ficou abalado, abaladíssimo. O salmista, no Salmo de número 22, no versículo 14 em diante, diz que Cristo poderia contar todos os seus ossos, porque se ele movesse um osso que seja do dedo mindinho, ele sentia doer. Tal foi o impacto sobre o corpo de Cristo, que por dentro o corpo de Cristo foi se rompendo, foi se deslingando. O salmista no Salmo de número 22, versículo 14, diz que Cristo naquela cruz, ele estava assim, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um testo, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da terra. Meus queridos, tal foi a agonia de Cristo naquela cruz.
onde o peso esmagador da mão de Deus o esmagou. Alguém diz, mas Deus foi quem esmagou o seu próprio filho? Sim, Isaías capítulo 53, versículo de número 10, diz: todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Foi da vontade de Deus esmagar o corpo de Jesus. Foi da vontade de Deus fazer com que o corpo de Jesus ficasse enfermo. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que verdadeiramente Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas aflições. Verdadeiramente Ele tomou sobre si os nossos castigos, as nossas iniquidades, as nossas transgressões e todas as nossas doenças Ele levou sobre si. Por isso que Ele enfermou, por isso que o corpo dele naquele madeiro foi moído, por isso que na ceia, onde Ele estava ansioso para cear com os discípulos, Ele partiu o pão e Ele disse categoricamente: tomai e comei todos vocês, porque isto é o meu corpo que será partido por vós. Senhoras e senhores, tal foi a afronta que Cristo recebeu naquela cruz. E eu digo a vocês agora, vocês que querem participar da ceia do Senhor, vocês precisam também entender que não é o discípulo maior do que o mestre, mas se o mestre passou por um caminho, o discípulo vai ter que passar também. Se o mestre passou pelo caminho da humilhação, pelo caminho da afronta, os seus discípulos hão de passar. Em Gálatas capítulo 5, versículo 24 está escrito: e os que são de Cristo crucificaram as suas paixões com as suas concupiscências. Crucificaram a sua carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Se você é de Cristo, se você está em Cristo, espiritualmente você está preso em uma cruz espiritual. Espiritualmente falando, você está preso em uma cruz espiritual, e você nessa cruz está ferido, e você nessa cruz até mesmo está sendo moído, até mesmo está sendo castigado. Você está sendo castigado porque essa cruz foi feita para crucificar a sua carne. Por isso que muitas das vezes as irmãs, os irmãos, as mulheres choram, resmungam quando a palavra de Deus chega até ela, porque quando a cruz chega, elas não querem ficar presas na cruz, elas querem sair da cruz e viver a sua vida na carne. Por isso, se você sair da sua cruz e viver a sua vida na carne, você não tem parte com o reino de Deus, porque você não é maior do que o mestre, você não é maior do que Jesus. Se Jesus passou pelo caminho da cruz, você como discípulo vai ter que passar também. Se Jesus passou pelo caminho da cruz, obrigatoriamente você como servo, como discípulo, terá que passar também. Você também terá que sentir na carne as aflições do mestre. Você também terá que sentir na carne as tribulações que o mestre sentiu, de uma forma diferenciada. Mas a sua carne você tem que matar. Você tem que matar para que o seu espírito, para que a sua alma viva. Jesus também falou no livro de Mateus 26, 26. Semelhantemente, disse Paulo. Vamos para Coríntios 11, 28. Semelhante Paulo diz: o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos entreguei, que na noite em que o Senhor foi traído, ele pegou o pão e deu graças, e semelhantemente pegou o cálice, levantou, deu graças e disse: isto é o sangue da nova aliança. Senhoras e senhores, se você não participar do cálice do Senhor, você não tem parte com ele. Esse cálice que você toma na Santa Ceia é seu, você não pode trocar com ninguém. Tem igrejas por aí que na hora da Santa Ceia eles trocam de cálice. Isso é antibíblico, porque Jesus tomou o cálice dele. Ele até orou e disse ao Pai: Pai, se possível passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ele não trocou o cálice, ele não passou o cálice, ele tomou o cálice que era dele. Ora, se você está em Cristo, você também tem que tomar o cálice. Se você está em Cristo, você também
também tem que ficar nessa cruz. Se é uma cruz para você, minha senhora, se é uma cruz para você, minha jovem, andar com as suas pernas cabeludas, fique na sua cruz, porque assim como Cristo foi ressuscitado, aleluia, ao terceiro dia ele saiu do madeiro, ao terceiro dia ele ressuscitou, tenha por certo de que quando Cristo vier, oh glória a Deus, tenha certeza que o seu nome será evocado nos céus, que o seu nome será chamado na glória, que o seu nome será lembrado na mente de Cristo, que o seu nome será lido ali naquele livro. Tenha por certo que se você está na cruz espiritualmente falando, tenha por certo que você não será esquecido. E se você estiver no cálice, e se você estiver tomando o cálice das aflições, das tribulações, como Jesus tomou, ora, meus queridos, mais uma vez eu digo, se Cristo que é Cristo tomou o cálice, quem é o servo para não tomar? Quem é o crente para não tomar? Você deve tomar esse cálice, você deve enfrentar a realidade, você deve pelejar, você deve ser guerreiro e guerreira e enfrentar essa adversidade, aleluia, porque o cálice que é seu, o cálice que é seu você não pode trocar com ninguém. Então veja, nós estamos vivendo dias de loucura na terra. Estamos vivendo dias que os crentes vão para a ceia e não sabem nem o que significa. Estamos vivendo dias em que as pessoas vão para a ceia do Senhor e muitas das igrejas enfeitam a mesa da ceia, põem fruta, põem não sei mais o que, desnecessário. Não é preciso tudo isso, porque os elementos que fazem efeito na vida do crente é o pão e é o suco da vide. Tenha por certo que nós estamos vivendo no tempo do fim e muitas outras coisas hão de aparecer, muitos outros tipos de novidade hão de aparecer, mas vamos permanecer na palavra de Deus, vamos permanecer no evangelho da cruz, vamos permanecer no cálice por o qual passou Cristo Jesus. Senhoras e senhores, estamos vivendo dias onde a loucura tomou conta de todos, mas você vive, que você possa viver na luz da palavra de Deus, que você possa se alimentar da Escritura Sagrada, que Deus possa te abençoar grandiosamente. Lembre-se, Cristo Jesus podia contar os ossos, de tanto que o corpo dele foi dilacerado por dentro, de tanto que o corpo dele foi moído, de tanto que o corpo dele foi castigado, mas ele padeceu na carne para nos dar vida espiritualmente. E como você, como servo de Cristo, você como filho de Deus, tem que seguir o exemplo do seu mestre. Você tem que padecer na carne, você precisa matar a carne, você precisa dar força ao teu espírito e ao Espírito Santo a te fortalecer poderosamente. Então vamos alcançar as promessas de Deus, as promessas de vida eterna, as promessas que nos são dadas gratuitamente pelo sacrifício de Jesus. Se essa palavra serve para você, guarde no seu coração, valorize a Santa Ceia no nome de Jesus.